Olá! Hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu tô pensando nesse último mês. Tá, já sabemos mais ou menos sobre depressão, não sei o que, e remédio, terapia, o que fazer, o que não fazer, precisamos fazer isso pra sair da depressão e tal. Mas uma fase que eu tô passando agora é a fase de sair da depressão. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Assim, eu não sei ao certo porque a psicologia que eu estudo é basicamente pra me entender. Então, não sei se outras depressões não funcionam assim, mas eu acho que a minha depressão é uma junção da doença com o meio que eu cresci. Basicamente, todo mundo dos meus parentes são depressivos. O raro é você encontrar quem não seja. É meio que o natural você ser depressivo. Mas outro dia eu falo sobre isso. O coisa é que nesses últimos 6 meses, que é os 6 meses que estão sendo uma aventura na minha vida, de altos e baixos, e meu Deus, o que é que tá acontecendo? Um dos motivos é isso, de que eu tô determinada pra sair da depressão. E eu nunca cheguei nesse momento. Eu sempre meio que saí da fase mais difícil, que é a fase de apatia, não ter vontade de nada, só ficar em casa, tudo é ruim, você vê o mundo por uma fase meio que, poderia ser pior, em vez de você comemorar porque foi uma coisa boa. E eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu genuinamente tô saindo da depressão e estou abandonando ela de verdade, mas também consciente. Tipo, é a primeira vez que conscientemente eu não vou sossegar enquanto não sair da depressão. Mas o que eu ia falar é que a gente fala todo dia, você está depressivo, faça isso ou aquilo pra sair da depressão. Mas eu acho que a gente não fala sobre outra coisa, que é quando você está saindo da depressão e voltando pra uma vida não depressiva, tem uma coisa chamada vergonha. Uma coisa que eu tô passando muito ultimamente, meio que uma vergonha dos últimos quase 5 anos, acho que 5 anos. Porque assim, na minha história pessoal, 5 anos atrás eu fiquei curada de câncer. E todo esse tempo eu fiquei depressiva não sabendo, porque assim, depressão não é uma doença, não é você estar triste. Então mesmo quando você não se sente depressiva, ela está lá. Isso foi uma coisa que clicou na minha cabeça ano passado, que eu também vou falar sobre isso, que eu achei muito interessante. Mas, de 2021 pra cá, que foi quando eu fui curada do câncer, tô muito gripada. Lidem com isso. Mas, enfim. Nesses 4 anos, eu acho que foi 4 anos que eu passei nesse meio que tentando ir pra frente e dando passo pra trás e tal. Ano passado, quando foi mais ou menos por volta de abril, setembro. Então tem 6 meses, eu acho, por aí. De que eu comecei, tipo, eu tô muito depressiva, eu não quero viver assim, eu não quero viver estável, como eu sempre ficava. Tipo, eu tava depressiva, então eu tentava estabilizar pra conseguir viver. Agora eu quero viver completamente, tipo, tudo que eu tenho direito. Então, eu acho que é por isso que também eu tô saindo. Foi a primeira vez que eu não só estabilizei a depressão. Mas, enfim. A coisa que eu estou tendo êxito em sair da depressão e não ter mais pensamentos. Ao mesmo tempo que eu tenho êxito em ter muitas coisas que eu tô olhando assim, fazendo, meu Deus, eu nunca tinha pensado tão positivamente, tão esperançosamente na minha vida. Quando você sai desse momento, você começa a chegar em outra parte, que é a parte de... É como se você tivesse tomado uma poção da verdade e você começa a perceber todos os seus hábitos que você tinha que eram guiados pela depressão. E, aviso, eu vou meio que ficar nojenta aqui. É uma coisa que tem no Twitter, tipo, ai meu Deus, você não toma banho, você não escova os dentes por causa da depressão, ai que idiotice. E a pessoa falando, tipo, gente, pessoas se auto-mandam pra conhecer Jesus com depressão. Tipo, vocês não estão entendendo a gravidade da depressão. Assim, eu tive, um parêntese, eu tive pensamentos de eu quero muito lá, sei lá, em 2014, mas nunca mais eu tive, principalmente porque eu fiz 5 anos de tratamento de câncer, então toda vez que eu fazia, eu quero morrer, eu fazia tipo, eu não fiz quase 30 quimioterapias pra morrer. Foi uma coisa que me ajudou também
a não ouvir a depressão, que, tipo, o pensamento vinha e a minha consciência respondia com isso, tipo, não, eu vou ficar viva, mas enfim. Eu não tenho a coisa S, tipo, eu tenho o natural de mim, mas eu consigo controlar. Mas, ao mesmo tempo, a depressão é meio brava comigo. E o que aconteceu nesses últimos 4 anos, tem 2 episódios, que é o último, do ano passado, de que eu me mudei para o Paraná, eu sou nordestina, e pela primeira vez eu tive contato com o inverno. E de maio a agosto, eu quase não lavava meu cabelo. Eu também não tomava banho todo dia, coisas nojentas que dá vergonha pra caralho falar isso aqui, mas eu criei esse canal pra isso, falar coisas sem vergonha alguma, porque eu acho que faz parte do ser humano falar sobre coisas sensíveis ou que ninguém tem coragem. Eu não tomava banho todo dia e o principal é que até hoje já tá chegando, a gente já tá no outono de novo. Até hoje a minha raiz sofre, tipo, eu não consegui limpar suficiente a minha raiz por causa do inverno passado. Eu acho que eu nunca tinha chegado nessa fase. Mas o negócio de escovar o dente, sim. Eu tinha um limite comigo mesma de escovar o dente antes de dormir. Mas era só isso. Principalmente porque nos 5 anos que eu fiz tratamento de câncer, eu ficava em casa o dia todo, então ninguém ia me ver e tal. Esses são pontos que é vergonhoso você pensar. É isso que eu finalmente cheguei no ponto desse vídeo. De que o que a gente não fala da depressão, e que não é difícil encontrar o que a gente não fala da depressão, porque a depressão não é um ponto que é falado o tempo todo. Mas o que a gente não fala da depressão é como que talvez a vergonha de você estar tendo consciência de tudo que você fez enquanto estava depressivo lhe impeça de sair da depressão. Porque eu sou uma pessoa muito determinada e eu sei de tudo isso porque eu estudo psicologia e eu estudo tudo isso de que eu não tenho controle, mas ao mesmo tempo internamente estou meio que no conflito de que eu admiro muito esses anos que eu passei, mas quando eu penso nas pessoas que me conheceram nesses anos, eu meio que sinto uma repulsão, tipo, eu não quero falar com essas pessoas porque elas me conheceram num momento terrível, num momento que eu não me orgulho de quem eu fui. Eu não tô falando isso aqui, tipo, ai meu Deus, comentem aqui como eu sou coitada. Eu tô falando no outro sentido, de, tipo, eu não sou a única pessoa que tá passando por isso no planeta. E é por isso que eu fiz esse canal. Tipo, falar coisas que eu não sou a única pessoa pensando ou passando por isso nesse planeta. E eu espero que encontre alguém. E é isso que eu fiquei pensando, tipo, é muito difícil. E eu tô determinada pra sair disso. Eu sei que em algum momento isso vai acabar. Mas imagina, já é difícil você sair da depressão, mas imagina o quanto esse sentimento de você finalmente ter consciência do que você fez enquanto você estava depressiva. Eu fiquei pensando de se isso, quantas vezes não atrapalhou o tratamento de alguém saindo da depressão. E essa pessoa, tipo, analisando isso, voltou à depressão e, tipo, nunca mais saiu de lá, porque a depressão, ela não é uma coisa de tipo, eu não sinto coisas boas, eu não fico feliz, eu não sorrio, eu não gargalho. A depressão não é isso. É um pensamento constante de negatividade ou de auto-ódio contra a sua vida. Tipo, eu odeio a minha vida, eu odeio quem eu sou, eu odeio tudo que eu fiz na minha vida. Tipo, eu tenho vergonha de que eu fiz na minha vida. Então eu fiquei pensando de se essa sensação de você sair do caos e olhar assim pra ele e fazer, meu Deus, eu fiz tudo isso. O quanto que isso não atrapalhou a recuperação o tratamento de pessoas depressivas. E eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Porque eu acho que, como a depressão é muito esses pensamentos de que nada vale a pena, se você chega nesse momento de que você está querendo sair, mas você olha assim e faz, meu Deus, eu fiz muita cagada nessa época. Se isso não atrapalha. E o segundo ponto é que esse aqui eu só pra adicionar um contexto assim, mais, sei lá, pra falar, tipo, eu tenho um passado vergonhoso. Em 2022, eu tive minha primeira cachorrinha, primeiro pet que eu tive na minha vida.
E ela foi muito importante pra mim. Infelizmente ela acabou morrendo, mas é um dos melhores momentos da minha vida. E, saindo disso, ano passado, que foi nessa vibe agosto, setembro, que eu tava saindo da depressão, eu tenho vários vídeos dela no meu computador, eu tenho uma pasta com ela no meu computador, porque ela só passou 8 meses comigo. Ela acabou morrendo. Mas ela é muito preciosa na minha história. E ano passado, por volta de agosto, quando eu tava, tipo, voltando a olhar pra mim com carinho, a olhar pra minha história com coisas boas, olhar pra minha história com orgulho, eu voltei nessa pasta. Porque sempre assistir ela me dá felicidade. Tipo, assistir os momentos dela, ver fotos dela e lembrar desses momentos me dá uma felicidade. Eu assisti vídeos dela no meu quarto e na minha casa. E assistindo esses vídeos, quando eu tava naquele processo de começando a sair da depressão com toda a força, eu comecei a ver como tava o meu quarto no momento. Na época, ainda morava na mesma casa que eu morei todo no tratamento de câncer, e isso foi uma coisa bem também que me impactou. Tipo, aquela casa tem meio que um peso pra mim, umas memórias ruins. Eu vejo vídeos dela da época e eu fico muito feliz, mas não tem como eu não ver como tava o meu quarto. Quando eu fico vendo vídeos dela, eu vejo o ambiente como tava e me dava meio que uma vergonha. De tipo, nossa, minha casa tava assim. Eu estava deixando o meu ambiente estar assim. Antes eu achava que era motivo tal, motivo aquele, motivo esse. Mas literalmente é a depressão. A depressão, ela lhe faz... Por exemplo, eu falei que quando eu tava depressiva, eu quase não escovava meus dentes. Aí as pessoas falam, mas você vai perder seus dentes. Quando você está na depressão, nada importa. Quando você está na depressão, nada importa. Então, tipo, eu vou ficar banguela. É só mais uma merda na lista de merdas que já existem. Literalmente é esse pensamento. Por isso que é uma coisa muito delicada, porque não é de acordo com o seu pensamento. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito vívida e animada e tal, e com pensamentos positivos, mas doenças psiquiátricas, transtornos psiquiátricos, eu não sei como é que chama a depressão. É muito complicado porque é como se fosse a sua consciência é uma coisa e os transtornos estão em outro compartimento. Eles são meio que mais pesados, mais poderosos. E você não tem controle sobre eles. Por exemplo, isso que eu tava falando que quero não só viver, mas viver a melhor vida que eu quero. Isso é a minha vontade consciente. Mas a depressão me faz ter pensamentos, vontades S. Vontades com S. E esses pensamentos não vêm de mim. Esses pensamentos eu não tenho controle. Tipo, ele vem e eu penso isso, tipo, nossa, que vontade de... E com o tempo, eu acho que com muita terapia, eu, no caso, eu estudei muito psicologia sobre esses casos e tal. Mas, tipo, quando você tem transtornos, não é você que tá pensando. Então, se você tem pensamentos assim, eles não são seus. E é muito complicado isso. Então, é tipo, mesmo na época, tinha esse pensamento, tipo, eu vou viver muito. Só que é uma força muito maior me dizendo de que pra que escovar os dentes? Você vai ficar sem dente se você não escovar. Eu já tô na merda, ficar sem dente é só mais uma coisa. E não é tipo um pensamento, não é um pensamento que venceu. É um pensamento mais forte. Porque quando você para assim pra pensar e faz, eu quero ficar sem dente, mesmo que você... A minha forma de mentalidade é, a gente resolve. Então, se eu ficar sem dente, tem como botar outro. Ok. Mas, tipo, a diferença entre o pensamento do transtorno e o pensamento consciente seu. Tipo, você vai ficar sem dente. Eu quero mais uma merda na lista de merdas. E o seu pensamento, no caso o meu, especificamente, era... meu Deus, eu vou ter que resolver. Como é que eu vou resolver botar mais um dente? Tipo, não é seu. E eu acho que é uma coisa que eu tô tendo que lidar. De tipo, sim, eu tô tendo que lidar com o meu cabelo, por exemplo. Ou eu vejo esses vídeos com a minha cachorrinha e eu fico com vergonha de como tava o meu quarto. Mas é muito um exercício de
todas essas coisas que eu fiz, todas essas coisas que eu não fiz, eu não tinha controle, não estava sob meu controle, não foram decisões minhas que eu tomei. Então, não faz sentido eu ter vergonha. E é a noia que eu estou tendo ultimamente. E eu compartilhei isso não pra me acalentarem, mas tipo pra gente conversar. Sei lá, o Brasil é um dos países que mais tem depressão no mundo, então tenho certeza que pelo menos metade das pessoas que vão ver esse vídeo tem depressão ou já tiveram pensamento, ou então não sabem que tem. Porque, eu sou muito animado. É isso que eu estou pensando ultimamente. E também é o fato de, por isso que eu tô sumindo, porque é meio que uma briga entre a minha consciência e esse pensamento de tipo, meu Deus, eu estou com muita vergonha de mim mesma. E, meu Deus, eu quero muito fazer um vídeo. E não há motivos para eu ter vergonha de mim mesma. Ai, não sei como finalizar. Enfim, eu estou bem. Só estou pensando sobre isso. Assim, gripaticamente não estou bem. Vamos conversar sobre se você já teve alguma coisa de depressão, ou se já passou por depressão, se você já teve passou por essa fase e você teve esse negócio de vergonha de quem você foi. Vamos conversar. Para isso que eu fiz esse canal, para conversar.